Durante a formação do nosso país, o Brasil, nós tivemos vários ciclos econômicos. É importante lembrar que esses ciclos eles não têm começo e fim. Eles têm períodos de maior ou menor evidência. Para a gente começar a conversar sobre os ciclos, vamos começar pelo início, obviamente, que é o quê? O ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil ele vai acontecer ali no período inicial da nossa colonização. Vamos só lembrar que o Brasil vai ser descoberto ali em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Nesse primeiro momento que Cabral chega aqui, a Terra ela não vai despertar muito interesse. Pero Vaz de Caminha, ele vai mandar uma carta para o rei com todo aquele destaque ufanista de que nessa terra tudo dá, de que é uma terra que tem muitas riquezas, tudo bem. Ali nos idos de 1503, o rei de Portugal ele vai enviar para o Brasil uma expedição liderada por Américo Vespúcio. Isso mesmo. Aquele mesmo cara, aquele mesmo navegador que foi responsável por dar ao nome do nosso continente. Só que Américo Vespúcio vai chegar aqui e ele vai ficar muito decepcionado, porque ele vai ver que tudo aquilo que Pero Vaz de Caminha havia dito era conversa fiada. Ele não é aquilo tudo que ele dizia. Quando o Américo Vespúcio chega aqui no Brasil, ele vai detectar que a única riqueza que existia aqui naquele momento seria o pau-brasil. E para eles vai ser meio que decepcionante. Tanto é que durante um certo tempo o Brasil meio que vai ficar esquecido aqui. Lembra que Portugal vai ficar com um pedaço do Brasil estabelecido ali pelo Tratado de Tordesilhas. Isso vai fazer que Portugal fique com a porção leste do continente, do país no caso. É importante que você lembre que quando os portugueses vieram para cá para o Brasil, eles estavam buscando o quê? Ouro. Era essa a riqueza que eles procuravam aqui na nossa região. Que foi o que os espanhóis acharam na porção deles do continente americano. Portugal queria achar ouro. Por quê? Estávamos passando ali numa fase chamada de mercantilismo. Mercantilismo foi um período da história onde quem possuía mais riquezas minerais era mais poderoso. E nesse momento Portugal estava precisando muito dessas riquezas minerais, mas não achou ouro aqui. Tudo que eles acharam aqui, como nós dizemos ali anteriormente, foi o pau-brasil. Esse pau-brasil ele era todo encontrado na região do litoral aqui do Brasil, na região correspondente ao que nós conhecemos hoje em dia como Mata Atlântica, e foi intensamente explorado, pelo fato de ser a única riqueza palpável naquele momento. A mão de obra utilizada foi a mão de obra indígena naquela região. Então, o primeiro método de trabalho que existiu aqui no Brasil foi a escravidão. Escravidão é essa que, no primeiro momento, foi a escravidão do índio, do elemento indígena. Portugal não tinha muito interesse nas nossas terras aqui. Portugal, no primeiro momento, não tinha tanto interesse. Tanto é que, durante muito tempo, houve uma disputa entre franceses e portugueses pelas novas terras. Inclusive, durante muito tempo na Europa, existia essa dúvida de que, meu Deus, quem é que ficaria com as novas terras? Acabou que os portugueses dominaram isso, mas durante muito tempo os franceses estiveram presentes aqui. Os franceses eles construíram feitorias, que eram fortificações que ficavam no litoral para poder escoar a produção de madeira. E essas feitorias elas serviam como as bases para que pudesse haver uma dominação do continente. Os franceses ficaram muito localizados ali na região que nós conhecemos hoje como Rio de Janeiro. E eles, para poder ganhar a confiança dos índios e inclusive poder escravizá-los com mais facilidade, eles praticavam ali um método comercial chamado de escambo, que era a troca de bugigangas, aquela famosa trocar o espelho por alguma coisa, exatamente isso, que era um processo de troca, onde eles trocavam bugigangas, quinquilharias, pelo trabalho dos índios, pelo pau-brasil que os índios extraíam. Esse período dessa primeira fase da colonização vai corresponder ali, especificamente de 1500 até 1530. Portugal vai notar ali que vai ter um problema muito grande para eles, para os portugueses. Que se eles não dominassem as novas terras, eles
as perderiam. Lembrando que a terra seria daquele que aqui estivesse presente. Quem estava presente aqui? Os franceses. E um aspecto bem interessante, porque é nesse primeiro momento que nós vamos ter a matriz étnica brasileira sendo construída. Essa primeira fase aí do Brasil, da colonização brasileira vai ter a presença da matriz indígena, juntamente com a matriz do homem branco. Quem era esse homem branco? O europeu. E posteriormente é que nós vamos ter a introdução da matriz negra, que era o escravo africano. Isso vai ser somente posteriormente. De que forma aconteceu essa miscigenação entre o indígena e o europeu? Era muito comum, quando as expedições vinham para cá, eles deixarem degredados. Quem era o degredado? Era aquele homem que era condenado por algum crime na Europa e era mandado aqui para as novas terras. E esse degredado, ele se aculturava a tal ponto que ele se integrava à cultura indígena, aos costumes, ao dia a dia, à língua principalmente, e ele servia ali como atravessador na venda das toras. Só lembrando, pau-brasil dava origem ao quê? A uma tintura muito utilizada na Europa naquele período.